Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, a mesma hora em Luanda, 15 horas em Cabo Verde. Stephanie Palma. Está a ouvir a segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 22 de março. A marcar a atualidade em Angola, militantes da UNITA, maior força da oposição, e do MPLA, partido no poder, envolveram-se em desacatos na província do Uís. Em França, as atenções estão voltadas para a Córsega após a morte de Ivan Colonna. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky declarou-se disponível para negociar diretamente com o seu homólogo russo, Vladimir Putin. No controle técnico desta emissão está Mussale Chile. O jornal começa agora. Fique desse lado. Gabu 103.6 FM. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Neste fim de semana, em Angola, a atualidade voltou a ser pontuada por desacatos entre militantes da UNITA, maior força da oposição, e do MPLA, partido no poder, em torno de marchas e contramarchas na província do Uís. O relato é do nosso correspondente, Avelino Miguel. Os atos de intolerância política preocupam os vários segmentos da sociedade angolana no momento em que o país prepara o próximo pleito eleitoral, previsto para o mês de agosto. O último episódio da intolerância política registrou-se no fim de semana na província do Uís, município de Sanza Pombo, que envolveu os militantes do partido governante, o MPLA, e a maior força política da oposição, a UNITA. Segundo as autoridades locais, os confrontos causaram mais de 10 feridos. A UNITA acusa o MPLA de ter organizado uma contramarcha de militantes no mesmo dia programado para sua atividade, causando os confrontos que exigiram a intervenção da polícia para estabelecimento da ordem. Por sua vez, o MPLA nega as acusações e responsabiliza a UNITA pelos incidentes entre os militantes dos dois principais partidos do país. A UNITA anunciou um pronunciamento ainda hoje sobre o assunto. A sociedade civil angolana e as igrejas têm multiplicado os apelos ao diálogo entre as forças políticas para garantir a realização das próximas eleições gerais em clima de paz. Avelino Miguel, Luanda, RFI. No final da semana passada, a Espanha deu um passo para a normalização das relações com Marrocos a propósito do Estatuto do Saara Ocidental, antiga colónia espanhola no sul de Marrocos, cuja soberania é reivindicada pelos separatistas da Frente Polisário, que reclamam um referendo para a sua autodeterminação, conforme previsto no Acordo de Cessar-Fogo datado de 1991. Por seu turno, Marrocos, que controla 80% desse território, preconiza desde 2007 um plano de autonomia sob a sua tutela. Em reação, a Argel, que apoia os separatistas sarauis, chamou de volta o seu embaixador em Madrid. Rui Neumann, jornalista especializado em assuntos africanos, considera que isto pode marcar o início de algum mal-estar entre Madrid e Argel, mas considera que será de fraca intensidade, dado o contexto internacional delicado que se vive atualmente. Ouçamo-lo. A ruptura de relações diplomáticas, para já não creio, dada a ebulição que já existe em termos da diplomacia devido ao conflito na Ucrânia e todo o impacto que isto está a ter em todas as diplomacias europeias e do Magreb, mas esta guerra que se passa na Ucrânia, os principais afetados são precisamente os países do Magreb, e eu diria até mesmo Norte de África, para incluir o Egito, porque dependem totalmente do trigo proveniente da Ucrânia e da própria Rússia. Daí a relação e o choque diplomático entre a Argélia, a resposta que dá, pode suspender de uma forma até ligeira as relações diplomáticas com a Espanha, mas a Argélia não tem interesse nenhum em provocar uma ruptura das relações, porque isso iria reafirmar ainda mais o posicionamento da Argélia num bloco, apesar de serem relações bilaterais e não serem relações multilaterais. Mas acredito que vai criar um conflito diplomático, mas não acredito que será um conflito diplomático que irá durar no tempo. A Frente Polisário também tem novas alianças e novos sucessos em termos diplomáticos, novos apoios também, mas isto é uma montanha russa, seja para o lado de Marrocos, seja para o lado da Frente Polisário.
Era Rui Neumann, jornalista especializado em assuntos africanos, entrevistado aqui na antena da RFI em português por Liliana Henriques. Praia 99.3 FM. Passamos agora para a atualidade francesa. Em França, as atenções estão voltadas para a Córsega. Yvan Colonna acabou por falecer nesta segunda-feira. Ele, que tinha sido condenado pelo assassínio de um governador civil da ilha em 1998, acabou por morrer após a violenta agressão por parte de um preso extremista islâmico no seio da cadeia de Arles, sul do país, onde estava a cumprir pena. Miguel Martins. O camerunês Franck Irongabé, de 36 anos, tido como radical islâmico, é agora acusado de assassínio relacionado com quadrilha terrorista. No passado dia 2, ele agrediu Yvan Colonna, de 61 anos, na cadeia de Arles. Desde então, o militante independentista estava em estado de coma. O agressor de Colonna tê-lo-ia acusado de ter blasfemado contra o profeta Maomé e agrediu no ginásio da prisão. Colonna foi condenado 3 vezes pelo assassínio do governador civil da Córsega, Claude Erignac, em 1998, em Ajaccio. No entanto, o militante corso sempre se declarou inocente e estava a cumprir uma pena de prisão perpétua. Desde já, as autoridades apelam à calma. Centenas de jovens acenderam velas esta manhã em frente à Sé Catedral de Ajaccio, no sul da ilha, onde se podia ler que Colonna era um mártir da causa da Córsega. Esta tarde, idêntico protesto estava agendado para Bastia, no norte. Há anos que muitos setores da ilha pedem que os presos oriundos da Córsega cumpram pena em cadeias da ilha e não no continente. O presidente francês Emmanuel Macron já se pronunciou sobre a morte de Yvan Colonna e apelou à calma e responsabilidade na Córsega. As autoridades francesas receiam que, com a morte de Colonna, as tensões voltem a subir no país. No panorama internacional, estamos no 27º dia da invasão russa à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou-se hoje disponível para negociar diretamente com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, inclusivamente sobre os estatutos do Donbass e da Crimeia. Por seu lado, o Kremlin considera que as negociações com Kiev ainda não são suficientemente substanciais. No terreno, a violência continua. Mais pormenores com Liliana Henriques. Avdiivka, cidade próxima de Donetsk, no leste do país, área sob controle pró-russo desde 2014, foi alvo de um ataque russo na noite de ontem, que resultou em pelo menos 5 mortos e 19 feridos, sob-se de fonte parlamentar ucraniana. Paralelamente, as tropas russas continuam a tentar cercar Kiev, a capital, onde foi decretado ontem um novo recolher obrigatório. Em Mariupol, cidade portuária do sudeste do país, que está há vários dias sob fogo russo, as autoridades locais estão a tentar evacuar os civis ainda bloqueados. De acordo com a Human Rights Watch, terão morrido cerca de 3.000 civis e mais de 200.000 pessoas ainda se encontram naquela localidade em estado de sítio. A Ucrânia será destruída antes de se entregar, disse o presidente ucraniano em entrevista concedida ontem à noite a diversos órgãos, uma comunicação durante a qual se declarou disposto a negociar diretamente com o seu homólogo russo, inclusivamente sobre os estatutos da Crimeia e do Donbass, no leste do país, sob controle dos separatistas pró-russos. Volodymyr Zelensky não deixou, contudo, de sublinhar a necessidade de os russos se retirarem imediatamente, de serem designados países que garantam a segurança da Ucrânia em caso de novo ataque russo e também da população ucraniana se pronunciar por referendo sobre certas formas de compromissos a serem obtidos com a Rússia. Já esta terça-feira, Zelensky convidou o Papa Francisco a desempenhar o papel de mediador no diálogo entre Moscovo e Kiev, um diálogo que, segundo declarações do Kremlin esta terça-feira, não está a conhecer progressos suficientemente substanciais. O Papa Francisco falou hoje ao telefone com o presidente Volodymyr Zelensky, que disse a Francisco que este é o convidado mais esperado no seu país. O Papa Francisco já demonstrou por diversas vezes a sua solidariedade perante o conflito bélico que está a ter lugar na Ucrânia. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão. Até já.